Olha só que notícia boa que a gente tem pra vocês. Vocês estão vendo meu uniforme de Grey's Anatomy? Fui escolhida pela Shonda pra substituir a Ellen Pompeo. Eu vou estrear Grey's Anatomy semana que vem. Isso é um exemplo claro de dissociação cognitiva. Exatamente. Isso é uma fantasia que eu estou criando, mas para efeitos anedóticos apenas. Eu não acredito nisso de fato. Preciso deixar isso muito claro, senão o povo vai começar a tirar de contexto e reproduzir na internet. Por quê? Para explicar para vocês essa teoria que está explicando de fato o que está acontecendo no Brasil agora. O nosso cérebro gasta muita energia. Tudo que ele faz, as escolhas que a gente toma, são escolhas biologicamente orientadas para poupar a nossa energia. Então, tudo que demanda energia demais para você poder entender, para você poder saber, o seu cérebro vai procurar atalhos, né, facilidades para economizar menos energia e menos esforço. Por isso que a gente tem tão poucas pessoas no nível assim de aprendizado muito grande entre a humanidade. Não é todo mundo aqui que é doutor em astrofísica, não é mesmo? Porque dá trabalho, porque cansa, porque exige seu empenho. Porém, todavia e contudo, é muito fácil inventar uma história. O nosso cérebro vive um conflito muito grande quando aquilo que a gente acredita não bate com aquilo que a gente está vendo. Isso acontece o tempo todo. A gente é ensinado, por exemplo, crianças, saiam da sala. A gente é ensinado, por exemplo, quando criança, que Papai Noel existe. Só que você vai ficando adulto e você vai começando a perceber que aquilo não bate com a realidade. Que, de repente, quando seu presente surge debaixo da árvore, foi um momento em que algum familiar seu desapareceu da sala. E você começa a entrar nesse conflito da realidade que existe com a crença que você tem. Ou você questiona a sua crença e vai investigar se aquilo que você está vendo é real, ou você questiona o real e se mantém arraigado à sua crença. E, obviamente, o mais confortável, o mais fácil para o seu cérebro é se manter arraigado na sua crença e ignorar a realidade, porque é confortável. Se essa realidade vem endossada por alguém que você respeita, tipo seu pai, sua mãe, que fala que Papai Noel existe, é mais confortável ainda você continuar acreditando. Se a sua crença é endossada por um político, por um pastor, por um médico, por um gerente do banco, é bem confortável você continuar terceirizando a responsabilidade da pesquisa para essa outra pessoa. E é isso que a gente está vendo acontecer no Brasil. Tudo isso que a gente tá vendo no Brasil agora, da galera fechar a rua, da galera espalhar mentira, da galera falar de guerra civil, da galera falar do ministro do Supremo preso, tudo isso, gente, são manifestações de tentativa de fazer encaixar a realidade no que elas foram alimentadas a acreditar por meio de alguém influente da extrema-direita. O que a gente tá vendo acontecer no Brasil é uma dissociação cognitiva patrocinada por políticos da extrema-direita. Nilce, do que você tá falando? Talvez você esteja numa bolha segura e você não esteja acompanhando o que tá acontecendo. Eu tava até... A Nilce tava me poupando. Eu pensei, povo é louco, mas não é tanto assim, não. A Nilce, você quer ver que eles estão... Você quer ver? Eu tenho aqui, ó. Ouçamos. Amigo, deixa eu acalmar seu coração. É assim que as coisas estão acontecendo. O Bolsonaro já sabia disso tudo. Ele se sacrificou. Ele deixou a eleição correr, isso aí é estratégia militar. O Tribunal de Haia, depois você pesquisa lá, com a Haia, já está no Brasil, acho que desde ontem ou antes de ontem. Por favor, senhor internacionalista. Por favor, senhor internacionalista. Não, o tribunal... Não tem nada a ver. É um tribunal que é feito pra julgar... genocídio. Crimes contra a humanidade, coisas desse tipo. Gente, não tem nada a ver. Ele não é um tribunal que chega num país, entendeu? E fala assim, esse é o resultado das eleições. Escondido. O Tribunal de Haia já está lá. Esse tribunal já está aqui no Brasil. O que vai acontecer? Essa semana começa a faxina, pode ficar tranquilo. Vai faxinar. Quando ele der a ordem de 142, já vai emitir a ordem de prisão para esse povo tudo. Vai começar pelo Alexandre, Lula. Eles vão todos serem criminalizados. As provas estão na mão do Bolsonaro. Vai ter guerra civil, então muita oração, do joelhinho dobrado, muita oração, porque nós vamos passar tempos difíceis. Eu vou te acalmar. Vai ter guerra civil! Tá? Fica tranquilo. Só peça a igreja para orar. Orar muito, nós temos que orar muito, porque a esquerda não vai aceitar. Mais de 90% da mídia mundial é de esquerda, eles vão gritar que é golpe. Mais de 90% da mídia é de esquerda. De esquerda. A galera, tipo assim, pra eles, todo mundo que não é bolsonarista é de esquerda. Então você pega, assim, até canais que são claramente... Tipo assim... Centro-esquerda. Se alinham com a direita, normalmente, só porque se opuseram ao Bolsonaro, agora virou todo mundo esquerda. Isso que é o louco dessa galera. É tipo assim,
É todo mundo. Não existe variação. Se você é de direita, você tem que ser bolsonarista. Porque se houver variação, não cabe na narrativa do inimigo comum, do comunismo, do sistema, daquilo que eles querem destruir. É um sistema. Entendeu? O sistema. Que é essa palavra mágica vazia em que cabe qualquer coisa. Exatamente o que eles fizeram com o comunismo. Eles pegam uma palavra que eles não conhecem, eles não estudam, eles não sabem do que se trata e eles enfiam ali tudo aquilo que serve pra causar medo, pra causar qualquer reação emocional. Na cabeça dessas pessoas, uma guerra civil generalizada, olha... É pra tranquilizar, não, mas olha vai a tá dificuldade, tudo certo. olha a cauterização mental. Uma guerra civil generalizada é menos preocupante do que o Bolsonaro ser Passar a tirado do faixa. poder, passar a faixa. Democraticamente pra alguém que venceu a eleição. Não, essa que é, olha o nível da radicalização ideológica. Quando você fala pro cara assim, guerra civil ou Bolsonaro tem que passar a faixa. Vou te tranquilizar, vai ser guerra civil. Vai ser guerra civil. Você entende a dificuldade? A pessoa não se questiona do ridículo do que ela tá falando pro outro. E ela tá inventando isso. E segue, continua. Teve até o Donald Trump, ele elogia muito ele, porque ele é muito bom. Ele não consegue organizar a comida dele no almoço no self-service, tá? O prato dele é a bagunça, beleza? Ele coloca pirão em cima da lasanha. É desse nível que eu tô falando. Mas o que acontece? Pra desmentir um áudio desse, a gente pode simplesmente falar: você é louca, procure uma terapia urgente. Ou a gente vai ter que pegar a Constituição e ler o artigo 142 com vocês. O artigo 142 diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Gente, não existe golpe constitucional não, tá? A galera pedindo intervenção, a galera quer golpe, é isso que eles querem golpe. Não, mas tá de acordo com a Constituição. O presidente não pode acionar as Forças Armadas contra um outro poder. O Exército não vai prender o Alexandre de Moraes. O que o presidente pode acionar, a gente já viu acontecendo no Brasil, é que em alguns momentos, por questões de segurança até doméstica, você pode, de forma extraordinária, porque o papel das Forças Armadas é defesa da soberania nacional, mas você pode usar as Forças Armadas para poder coibir, por exemplo, violência e crime dentro do país. É o que a gente viu quando teve intervenção militar no Rio, por exemplo. Em vários momentos já teve isso e tal. Isso é uma coisa que constitucionalmente é permitido, mas é de forma extraordinária. Não é para derrubar um poder, para mudar a atual ordem ou para agir contra a lei. A lei que determina que ele passe a raio da faixa que não é dele. Tribunal de Haia. Tribunal de Haia. O Tribunal de Haia é o primeiro tribunal penal internacional permanente. O objetivo do Tribunal Penal de Haia é promover a justiça, julgando e condenando indivíduos suspeitos de cometer crimes contra os direitos humanos. Ele basicamente para você julgar pessoas que cometeram crimes contra a humanidade, porque normalmente tem uma coisa dessa assim. É um governante de um país, tá? Era um ditador e coisa do tipo. Eu tô dando exemplo porque foi o que aconteceu. Um ditador e coisa do tipo, um governante, ele cometeu uma série de violações, só que o governo dele caiu. E agora ele precisa ser julgado por isso. Quem vai julgar? Entendeu? Você tem coisas tipo, você já criou tribunais ad hoc, né, extraordinários, que funcionaram por um tempo, tipo a corte de Nuremberg, que julgou os nazistas e tal. Só que você tem a legitimidade desses tribunais normalmente questionados, porque eles não têm uma base fixa de funcionamento. Ele não tem tipo assim, um estatuto, ele não tem com base no que você está julgando, qual o seu direito de julgar essa pessoa. Então você tem o tribunal permanente pro qual você pode submeter esse tipo de coisa. É basicamente isso. Eu não sou jurista, eu não vou entrar em detalhes da parte de direito aqui, porque essa discussão completamente técnica para quem entende de direito internacional. Eu tive uma disciplina só na faculdade, tá? A gente não vai fazer essa dissonância cognitiva com você. Quando você não entende de um assunto, você deixa para os especialistas e você não inventa para suprir aquela lacuna que você tem ali. Diferente dessa galera que simplesmente joga um dado para vocês, né? Essa mulher falou em 90% da mídia internacional sendo de esquerda, mas olha como funciona a matemática na cabeça dessa galera. Saiu alguns dados interessantes aqui no site do G1, que foi a votação de cada candidato em cada região. Só que o interessante é que se você somar esses dados aqui, o Lula está atrás do Bolsonaro. Quer ver? Vamos fazer um cálculo aqui rápido. Na região Nordeste ele teve 30,66.
Na região norte, 51,03%. Na sul, 61,84%. Mas na sudeste, 54,26%. E no centro-oeste, 60,21%. Ele tá somando os percentuais. Dividindo por 5, que são as regiões do Brasil, dá 51,6%. E dividiu por O 5. Lula aqui, vocês vão ver que não é mentira. Mais 38,16%. Ele tá somando os percentuais. 45,74%. Ele tá somando os percentuais. 39,79%. Dividindo por 5, que são as regiões do Brasil, 48,4% do Lula. Eu achei até mais difícil eu esse vou caminho falar dele. se isso daí faz sentido pra você. E eu vi umas discussões da menina falando, quase me enganou aí embaixo. Eu não consegui, eu tive que dar pausa e eu li os comentários pra saber do que se tratava, quando o cara começou a fazer conta. A metade dos votos de São Paulo não corresponde à metade dos votos do Acre. Tipo, uma região muito populosa, que é a Sudeste, que é a mais populosa. Metade dos votos da região Sudeste são muito mais votos, né, do que a região Norte, por exemplo, que não é muito povoada. Então você não pode pegar para tirar a média das duas, somar a porcentagem do Sudeste e do Norte e dividir por 2. O que você tem que ver é o número de votos, tá? O número de votos de cada região, porque é isso que conta. E isso demonstra, gente, o nível de dissonância cognitiva. A pessoa é incapaz de fazer um questionamento básico sobre como a matemática simples funciona. A gente não tá falando de cálculo. A gente não tá falando de física quântica. A gente tá falando da aritmética básica, conta de somar, fração. Aprendi na 4ª série, pelo amor de Deus. O que é porcentagem? Você sabe o que é porcentagem? Você não pode pegar a porcentagem, né, que tirou, somar e dividir. O que você tem que pegar é somar os votos. E aí você pode fazer um total, um 100%, somando tudo. Você faz somando tudo e aí você tira a porcentagem de novo. É assim. Nessa casa tem 100% de pessoas indignadas com a facilidade de outras pessoas caírem numa conta dessa. E isso, gente, não é um fato isolado, isso não é um fato anedótico. Isso aqui é o que enche a minha DM no Instagram. Se pra fazer valer o ponto, se pra fazer a sua crença ter razão, você tem capacidade de adulterar a matemática, que é exata, você imagina o conhecimento da história e a leitura das notícias. Eu recebi a mensagem de uma moça indignada porque a vizinha dela estava enterrando a Bíblia, porque ela tem convicção de que o PT vai proibir a leitura da Bíblia dela. Gente... O PT que ficou no governo durante 16 anos, que reconheceu o CNPJ dessas igrejas. Foi no governo Lula, que foi criada a Marcha pra Jesus. O dia da marcha, a marcha já existia, mas tipo assim, entrou no calendário... Num governo petista. Cara, a pessoa desassocia a história, porque tem que caber na realidade dela que ela votou no Bolsonaro, aquela pessoa incompetente, aquela pessoa que foi responsável pelo total descontrole da economia, que fez os amigos dela comerem osso no caminhão, que foi responsável pela morte de pelo menos 200 mil pessoas acima da média global. Isso é dado, isso é notícia, você pesquisa, isso é OMS. A pessoa precisa acreditar que o PT vai persegui-la e proibi-la de ler a Bíblia, porque senão entra em choque a crença dela com o que ela fez e a realidade. Quem está aplaudindo a volta da bandeira vermelha? Venezuela, Argentina e por aí vai, só os ditadores. A pessoa ignorou que o Macron estava ansioso para ligar para o Lula para dar os parabéns. Os Estados Unidos correu para reconhecer, com medo exatamente do resultado ser questionado. O Trudeau... Não, o Lula já falou com o Biden. O Biden ligou pra ele. O Biden discursou a respeito da conversa com o Lula, lá pros americanos. E o Congresso americano, ciente do risco de ruptura com a democracia no Brasil, aprovou em setembro uma recomendação de se romper relações com o Brasil em caso de golpe. O Senado já tinha aprovado isso. Eles já estavam esperando. A Noruega já falou que vai voltar... a dar dinheiro pro Brasil cuidar de floresta. Cuidar da Amazônia. Então, que assim, eles tinham interrompido com o Bolsonaro. A crença de que só ditadores da esquerda parabenizaram ou apoiaram o Lula é um esforço
contra a realidade para fazer a realidade caber na sua crença. Que raio de manifestação do povo é essa que vocês tanto defendem na minha DM, que conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal que lá no Nordeste estava fazendo barricada para impedir eleitor de chegar na urna no dia mais sagrado da democracia. O que me pega mais é essa coisa, a pessoa tá... o nível de cisão da mente dela com a realidade tá tão grande que ela perde qualquer sentido de autopreservação. Esses policiais federais todos, eles estão lascados. Esses caras perderam carreira, que foram filmados fazendo essas coisas. Esses caras estão lascados. Mas o cara perde. Olha como é que o nível tipo assim, de dissonância cognitiva. Apartamento da realidade. Realidade. O cara perde ele perde o sentido de autopreservação. E perde o sentido em nome de quem? De um cagão que tá em Brasília, que não falou por 48 horas. Aí inventaram, não, ele tem que ficar por 72 horas. Não, ele não tem. E quando ele foi dar o discurso, aquilo lá foi calculado pra ele não falar nenhuma palavra que comprometesse ele legalmente, enquanto você aí, policial rodoviário federal, que tá lá apoiando essa barbaridade, você vai perder seu emprego. Tem um número considerável de brasileiros, não é todo mundo que votou no Bolsonaro, porque eu vi mesmo gente falando na internet, galera, a gente perdeu, tá? A gente perdeu. Daqui a 4 anos a gente tenta de novo. É reconhecer agora a derrota, tá? Eles fizeram a campanha melhor, eles ganharam. E a gente continua lutando pelo que a gente quer, mas dentro da normalidade democrática. Beleza. Essa é a direita. Não concordo com você, tá? De jeito nenhum, tá? Porque não concordo com a sua opinião política, eu digo. Concordo com a sua postura de manutenção da democracia. Foram 4 anos de fake news, de WhatsApp, de pastor falando na cabeça. Tem uma separação tão grande da cognição delas com a realidade que as pessoas não conseguem operar mais no mundo normal. Elas perdem noções básicas do indivíduo, tipo a autopreservação, a capacidade de somar 1 mais 1, não é mesmo? Tipo assim, a noção de como as coisas funcionam no mundo, tipo o tribunal de Haia. Tipo e assim, isso aqui, ó, a pessoa, pra perder o senso de autopreservação dela, ela já perdeu o senso de te expor ao perigo, você que se relaciona com ela. Então, assim, se você tá vendo essa manifestação psicológica, doentia, numa pessoa perto de você, toma cuidado, sabe? Toma cuidado. Não dá pra argumentar. Não dá pra você tentar convencer uma pessoa que tá nesse nível de dissociação da realidade com base no argumento. Porque, gente, dá muito trabalho você fazer pesquisa de um assunto. Dá menos trabalho você inventar uma realidade. Mas se você recebe essa realidade pronta e inesgotável, uma fonte que chega no seu WhatsApp de 5 em 5 minutos com uma mentira nova que reforça essa realidade fantasiosa que você está criando, é muito cômodo. A pessoa não vai abrir mão disso. É preguiça. Isso é o cérebro da pessoa economizando energia. Ela vai continuar nesse ciclo. Você tá entendendo? Porque quando você apresentar um argumento, você vai estar trazendo desconforto para essa pessoa, você vai tirar ela desse vício que ela tem e ela vai te odiar por causa disso. Então, o que precisa acontecer? Instituições reconhecerem os nossos problemas, a verba dessa propaganda ser cortada, as pessoas que estão emitindo essas mentiras serem presas. E aí a gente começa um trabalho de desintoxicação, que vai levar tempo. E vai ser muito difícil de acontecer. A questão é, dar apoio pro Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro, principalmente se for crente, é uma coisa muito complicada. Porque ele é o sujeito mais desvirtuoso e mais incompetente que eu acho que pode existir, em termos assim, de um ser humano normal, antes dele virar uma ameba. Uma ameba. Não tem como, sabe? Então, pra você justificar o seu apoio, você tem que ter um motivo extraordinário, tá? Tem que ter um caso de vida ou morte. Tem que ter uma coisa assim, que eu vou apoiar esse cara porque senão o mundo acaba. Ah, ele vai tomar minha Bíblia, não sei o quê. Pra que o Lula vai tomar sua Bíblia? O que o Lula quer com a sua Bíblia? Tem Bíblia na internet, eu não sei se vocês sabem. O que o Lula quer com a sua Bíblia? Tá disponível na internet gratuito, tá? Você não precisa enterrar sua Bíblia, não. Quem vai fechar sua igreja? Mas eles têm que acreditar nesses motivos extraordinários, porque é o único jeito de justificar o apoio pra alguém tão imoral e tão incompetente, não só isso, tão covarde. Porque agora, em vez de ele chegar no público e falar o que precisa ser feito, ele faz um discurso de palavras calculadas pra ele não se comprometer, enquanto essa galera que tá apoiando ele tá aí na rua, pra ir pra cadeia, pra perder emprego,
né? Galera colocando, galera filma o rosto falando de golpe. Será que isso é crime? Você invocar isso no Brasil? Funcionário público. É crime. Funcionário público vai ser exonerado e vai ser preso. Você sabe que você está cometendo um crime em nome desse cara, desse covarde, sabe, que não tem coragem nem de controlar os próprios filhos. Porque agora a gente sabe que todas as coisas que aconteceram de urina, de postar gente urinando na cabeça do outro, de xingar a mulher do presidente da França, foi o Carlos Bolsonaro que tinha o controle das redes. Hoje a gente sabe. E quiseram tirar dele... Mas o pai não fez nada. O filho fez o pai deixar de seguir a esposa no Instagram, basicamente. Bloqueou a esposa no Instagram, sabe? Tipo assim, todo aquele negócio com a Michelle Bolsonaro, sabe? É tipo assim, mole, cara. É um negócio, é um nível de disfuncionalidade que o único jeito de você tá até agora apoiando isso, tipo assim, eu não falo da galera que apoiou antes, de repente você não, sei lá, você não gosta do PT mesmo. Por algum motivo. Mas tô dizendo essa galera que tá na rua, tá? Que tá até agora insistindo em golpe. Você só consegue fazer isso, esse nível de disfunção, se você acreditar que é uma questão de vida ou morte, né? Porque o cara é um... E assim, gente, a gente caminhando pro fim, eu recebo muita coisa, muita mensagem. O Leon não acessa as mensagens dele, ele nem lê, mas eu leio quase tudo. Se você mandou pra mim, eu não leio não, tá, gente? Desculpa. E tem um recorrente que é, eu te sigo, que decepção, uma pessoa tão inteligente, te julgava tão inteligente, você é tão crítica, você é tão estudada, como você pode ser contra o Bolsonaro e votar no Lula? Tenta dar uma forçadinha no neurônio, porque é justamente por isso. É justamente por isso. Todas as pessoas que eu admiro moralmente ou intelectualmente, evangelicamente inclusive, são oposição ao Bolsonaro. Todas sem exceção. Se as pessoas que você admira, considera inteligentes, estão dizendo pra você que o Bolsonaro é uma cilada, será que não é hora de você se perguntar se você não tá escolhendo o caminho mais fácil? Se você não tá escolhendo o caminho mais preguiçoso? O caminho que o seu cérebro tá confortável? E eu vou dizer isso com a total consciência que vai ter gente muito irritada comigo nos comentários. E eu banco. Diferente do covarde que tá na presidência, a gente banca a sua insatisfação. Sabe por quê? Porque é o fato, gente. A gente vai defender o fato e a matemática. Gente, o que se precisava de um governo agora, se fosse corajoso, se tivesse algum nível de hombridade naquele homem, ele ia simplesmente fazer um discurso reconhecendo a derrota, garantindo a transição de poder e a continuação da ordem democrática e parabenizando o adversário dele. Era o mínimo, né? Porque é isso que se espera. Ele se calou por 48 horas e fez um discurso agora em que ele não faz nada disso. A democracia tem ritos. Quando você perde uma eleição, é parte do processo ritualístico da democracia o derrotado reconhecer que perdeu e democraticamente ceder o poder que não é dele. O que o Bolsonaro tá fazendo, silenciando durante 48 horas e vindo pra esse discurso, né, rápido, que não disse nada... Palavras calculadas pra não dizer nada. É deixar um vácuo. Ele tá deixando um vácuo, ele tá fazendo exatamente a estratégia... Nossa, eu tô lacrimejando por conta do rímel aqui, viu, gente? Ele tá usando a mesma estratégia da palavra vazia, de usar o vazio pra você preencher com a sua fantasia. Quando ele fala de comunismo, quando ele fala o sistema está contra mim, são coisas vazias que você vai preenchendo com a sua fantasia. Quando ele deixa esse buraco entre a derrota e assumir que perdeu, ele tá deixando esse espaço vazio pra você preencher com a sua fantasia de que tá vindo o Tribunal de Haia, de que tem um artigo não sei das quantas da Constituição, de que algo mágico e transcendental vai acontecer. Não vai. O futuro é, Bolsonaro vai sair, Lula vai assumir e não vai ter guerra civil. E ninguém vai atrás da sua Bíblia. E o Brasil não vai virar Venezuela, tá? Exatamente. Porque o Lula governou por 8 anos e não virou. Se ele quisesse transformar o Brasil na Venezuela, ele teria transformado da primeira vez que ele governou, não é mesmo? Vamos lembrar aqui de história, precedentes. Vamos trabalhar com precedentes, não é mesmo? E quem tá tentando transformar esse país em Venezuela agora é essa galera que tá na rua pedindo golpe. Por quê? Quer interromper a ordem democrática, entregar o poder na mão de um ex-capitão do exército, onde que a gente viu isso acontecer, e receber sanção instantânea dos Estados Unidos. Você quer Venezuela? É assim que você vira Venezuela. Em breve voltaremos com mais vídeos neste canal.